Irmãos, é com muita alegria, né? Olha, eu estou me sentindo aqui do mesmo jeito que eu vim aqui da primeira vez, né? Nervoso, né? Mão suando, mas essa alegria é poder rever os irmãos. Vocês não têm noção o quanto enche meu coração de alegria estar perto de vocês, né? De tudo aquilo que a gente acompanhou, dos momentos bons, dos momentos ruins, né? Os irmãos também, né? Eu tive a graça, né, do Senhor de ter os irmãos naquele momento. E, com certeza, as orações dos irmãos foram de muito sustento. E creio que também parte dessa conquista do seminário também se dá pela oração dos irmãos. Então, continue orando, irmãos. Nós estamos chegando ao fim do primeiro passo. Né? Primeiro passo que vai ser dado em dezembro, a gente encerra parte do nosso estudo. A gente vai se apresentar ao presbitério e ali a gente vai ver qual vai ser as resoluções, né, do presbitério para nós. Então, continue orando, irmãos, agora, intensifique mais, mas é com muita alegria, né, que eu retorno a essa casa e que, com toda a licença aqui do pastor Mateus, eu estou me sentindo em casa, tá, irmãos? É muito bom, irmãos. Saiba disso, né? Meu coração está em festa mesmo. Né? Eu espero que eu esteja transmitindo essa alegria para os irmãos. É muito bom rever. Saiba que eu acompanho vocês todos os dias, né? A sala de oração e os cultos, escola dominical. Né? Sei como é que está funcionando já a questão já do culto em relação às crianças. Eu estou acompanhando, irmão. Tá? Eu estou acompanhando, viu? Então, graças a Deus, irmãos. Isso aí mais uma vez a gente vê que é a manifestação da graça de Deus na nossa vida. E a gente vê que a igreja vai crescendo, a igreja vai evoluindo na sua maturidade espiritual, e nós louvamos a Deus por isso. Irmãos, visto que nós já também entramos na presença do Senhor, nós já adoramos a Deus, né, continuamos em adoração, porque o nosso culto ele é de adoração ao Senhor. Nós já louvamos a Deus, nós já confessamos ao Senhor os nossos pecados, e creio que nós estamos preparados para receber a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós falamos a respeito de culto, nós entendemos que o culto é a expressão do nosso coração para Deus. Se existe alguma coisa que é de nós para Deus, é o culto. Nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Mas Deus ele é tão bom, que ainda assim, naquilo que nós expressamos para Deus, daquilo que Ele tem feito, Deus ainda assim fala aos nossos corações. Então, a nossa oração hoje é para que a gente esteja com a nossa mente e o nosso coração aberto, porque Deus fala às nossas vidas. Irmãos, o texto para a nossa meditação está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versos de 35 a 38. Mateus, capítulo 9, os versos de 35 a 38. Nos diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós estamos diante da sua palavra que foi lida. E nós suplicamos a Deus, mais uma vez, o teu favor sobre as nossas vidas. Derrama da sua graça sobre nós. Fala, ó Deus, a tua igreja, porque a tua igreja anseia ouvir a sua voz. Usa-nos, ó Deus, uma vez mais para a glória do teu nome. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos, o pastor ainda falou logo no início, há exatos 166 anos atrás,
descia, ou desembarcava em solo nacional, um missionário. Missionário que trouxe a palavra de Deus, implementou um trabalho, e graças a esse missionário, hoje nós temos a oportunidade, a responsabilidade e o privilégio de estar trazendo a palavra, levando a palavra para outras pessoas. Irmãos, e a gente vê que, se a gente pode falar de uma das características da igreja, quando eu falo a igreja, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela traz no seu DNA missões. Ela precisa trazer no seu DNA. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Nosso coração precisa ferver por missões. Porque fazer missões, irmãos, é levar o Evangelho. É se compadecer das pessoas. E por isso, irmãos, nós vamos hoje trabalhar nesse texto com o seguinte tema: fazer missões é seguir os passos de Jesus. E para esse primeiro momento, irmãos, parece que a gente tem uma oportunidade com as crianças. As crianças estão aí. E eu gostaria, então, que as crianças fizessem, elas fazem um desenho, não é isso? Os irmãos vão me ajudando, tá? Eu falei com o pastor Mateus, quando ele me falou dessa missão, eu falei, pastor, só desafio. Mas a gente gosta de desafio. E eu gostaria de pedir às crianças que, no primeiro momento, desenhassem para mim o planeta Terra, o mundo que a gente habita, tá? Só desenhar o planeta Terra, e a gente vai chegar em um outro momento que eu vou pedir para vocês desenharem uma outra coisa, e aí a gente vai aplicar esse sermão, essa mensagem de Deus. Então, no primeiro momento, crianças, desenhem o planeta Terra para mim, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Então, irmãos, veja que quando a gente entende que a nossa igreja ela tem esse DNA, que é de fazer missões, a gente para todos os anos, de certa forma, no mês de agosto, para a gente comemorar isso. A gente comemora as missões. Mas percebe, irmãos, que essa data é algo que deveria ser comemorado todo mês. Na verdade, irmãos, todos os dias, devido ao nosso chamado, que é para fazer missões. Porque, afinal de contas, fazer missões é a nossa missão. E fazer missões, irmãos, como eu disse, é seguir os passos de Jesus. Irmãos, e para nos contar a respeito disso, a gente vai fazer uso do Evangelho de Mateus, porque Mateus ele nos conta isso de uma forma muito poderosa. Veja que, tanto que não é à toa, que Mateus ele é considerado entre tantos estudiosos o mais importante documento do Novo Testamento. Irmãos, por que ele é considerado o mais importante documento? Porque ele é o mais completo e sistemático registro do nascimento, da vida, do ensino, da morte e da ressurreição do fundador do cristianismo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o nascido de mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, percebe, irmãos, que uma das ênfases que Mateus vai trazer para nós, nesse ensino de como nós devemos imitar o Senhor Jesus em fazer missões, uma das ênfases que ele traz é tratar Jesus como enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, como a gente vê lá em Mateus 15, o verso 24. E aqui, irmãos, eu quero que o destaque fique para as ovelhas perdidas, que nós sabemos que a palavra de Deus, por meio da promessa da aliança, que vem por meio de Abraão, todas as nações seriam benditas. Mas eu quero o destaque aqui, é que quando Mateus trata Jesus como esse enviado às ovelhas perdidas, fique na sua mente ovelhas perdidas. Por que isso, irmãos? Porque quando nós falamos de ovelhas perdidas, nós estamos falando de um tempo em que muitos experimentam uma crise de identidade. Isso é uma realidade. Irmãos, e quando eu falo algumas pessoas, eu estou falando crentes e não crentes, eu estou falando de cristãos e não cristãos. Em algum momento, as pessoas atravessam ou experimentam uma crise de identidade. O que isso significa? Muitas vezes, as pessoas não conseguem achar o seu lugar no mundo.
Não consegue achar o seu lugar no mundo. Por exemplo, nós, cristãos, entendemos o que é ser cristão. Entendemos o que é ser crente. Mas, muitas das vezes, nós não entendemos o que é ser discípulos. É uma realidade que está diante de nós. Vivemos, irmãos, num mundo cheio de vozes, num mundo cheio de ruídos, num mundo cheio de caminhos, e mesmo com tanta informação e tecnologia, pessoas ainda continuam perdidas. Pessoas ainda continuam sem identidade. Pessoas continuam sem direção, aflitas e, principalmente, doentes na alma. E talvez você conheça alguém assim. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção que essa crise, esse momento em que nós vivemos, isso não é algo novo. Isso não é algo que a gente vive por questões de polarização, de ideologias, de políticas ou de religiosidade. Isso é algo que vem desde o tempo do Senhor Jesus. Jesus ele teve que lidar com essas questões. Jesus também não era, no tempo de Jesus também isso não era diferente. As multidões, irmãos, se ajuntavam em busca de resposta. Mas, irmãos, veja que o que eles encontravam eram religiosidade vazia. Eles encontravam vários religiosos, eles encontravam ali, irmãos, líderes sem cuidado, eles encontravam um povo sem esperança, eles encontravam ovelhas sem pastor. Então isso não é algo novo. E por isso, irmãos, o que vai marcar o ministério de Jesus é exatamente as multidões. As multidões é uma das marcas do ministério do Senhor Jesus. E Mateus atesta essa verdade. E para isso, irmãos, a gente continua usando o próprio evangelho de Mateus, porque o nosso texto ele está inserido no final do Sermão do Monte. Aonde a gente vai ver que o evangelista Mateus traz para nós que Jesus ele vai sair da teoria para a prática. Então é necessário que a gente entenda o contexto, da onde está o nosso texto. E perceba, irmãos, que quando a gente lê o Sermão do Monte, que é o primeiro dos 5 grandes blocos de ensinamento do Senhor Jesus, e talvez esse seja o mais conhecido, que é o Sermão do Monte. E quando a gente olha para ele, a gente vê que Mateus ele começa o capítulo 5 trazendo o seguinte relato: vendo Jesus as multidões. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus amava as multidões. Jesus ele se compadecia das multidões. Jesus via essas multidões, essas pessoas, como ovelhas que não tinham pastor. Ele viu essas pessoas como aquelas que sofriam crise de identidade, como pessoas que andavam peregrinando, procurando respostas e não achavam. E Jesus se compadecia delas. Irmãos, e aqui a gente abre o nosso primeiro parênteses para dizer que, à semelhança do Senhor Jesus, nós também precisamos amar as pessoas. A condição, irmãos, de ser cristão é amar as pessoas. Precisamos amar, precisamos gostar de gente. O cristão ele precisa gostar de gente. Não é simplesmente nós entrarmos na igreja e falar: olha, eu me livrei do inferno, agora é cada um por si. Não, nós precisamos olhar lá para fora com os olhos do Senhor Jesus. Porque as pessoas, irmãos, elas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. As pessoas gostavam de ouvir o Senhor Jesus. E por isso elas procuravam. Mas, irmãos, veja que por Jesus gostar das pessoas, por Jesus amar as pessoas, Jesus, ele volta o foco do seu ensino, e quando nós estamos falando do ensino, nós estamos falando do Sermão do Monte. Ele direciona para os seus discípulos. Discípulos esses que foram recém-chamados pelo Senhor Jesus. Irmãos, e para a gente poder entender esse chamado dos discípulos, a gente recorre ao Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6. A gente tem um relato um pouco mais abrangente desse chamado. E o texto de Lucas vai falar para nós que Jesus ele sobe no monte com os seus discípulos. E perceba, irmãos, que não eram os 12, mas ele sobe com os seus discípulos. Vários discípulos seguiam Jesus. E lá no Evangelho de Lucas ele vai falar que Jesus, após passar a noite
toda orando, logo nas primeiras horas da manhã, ele escolhe os seus 12 discípulos. Então Jesus reúne esses 12 discípulos e desce. Ele vai descer o monte. E ao descer o monte, o que ele se depara? Com as multidões. Ele se depara com as multidões. Ele se assenta e passa a ensinar. Isso, irmãos, é algo característico daquele que ensina nos tempos de Jesus. Se assentar para poder passar a ensinar. Então, naquele exato momento, Jesus tem na sua mente, e eu queria que os irmãos visualizassem comigo, a visão que nós temos é que quando Jesus desce do monte, o texto fala que ele se assenta. E ali era como se fosse uma pedra formando um platô. Jesus se assenta. Os 12 discípulos que tinham acabado de ser escolhidos faz um círculo à volta do Senhor Jesus. Abaixo desses 12, o restante dos discípulos que desce com ele do monte. E abaixo dos discípulos estão ali as multidões, o povo sedento por ouvir o ensinamento do Senhor Jesus. Então perceba, irmãos, que Jesus, naquele exato momento, ele começa a preparar os seus missionários. Tendo a multidão na sua mira, ele volta para os seus discípulos. E a base do ensino consistia em apresentar os cidadãos do reino. Quando a gente pega o Sermão do Monte, Jesus ele divide ele em 3. E a gente pode dizer que Jesus primeiro ele apresenta o cidadão do reino, como tem que ser a característica dos cidadãos do reino. E ele vai dizer as bem-aventuranças. E ali a gente vai encontrar pontos favoráveis e desfavoráveis por ser cristão ou por ser um cidadão do reino. Favoráveis, irmãos, porque nós seremos consolados quando a gente chorar, que nós seremos bem-aventurados quando a gente precisar de fato de algo e Jesus estará ali pronto a nos auxiliar. Desfavoráveis, irmãos, que por causa do nome de Jesus nós seremos perseguidos. Mas o fato, irmãos, é que Jesus está apresentando para nós a característica, as bem-aventuranças do cidadão do reino. Ele descreve o seu caráter e o seu relacionamento com o mundo. Jesus vai dizer que nós devemos ser luz e sal. Irmãos, então uma característica nossa deve ser de sal e luz. Após Jesus apresentar as características do cidadão do reino, Jesus apresenta a justiça do reino. Ele passa então a falar a respeito desse código de conduta e o seu alto padrão de exigência, que é exigido pelo próprio Senhor Jesus. E a essência da justiça do reino está no relacionamento entre nós e Deus e entre nós e o próprio homem. E Jesus vai resumir os 10 mandamentos, porque aqui nas bem-aventuranças nós encontramos a lei do Senhor, a lei moral. E Jesus resume nesse relacionamento nosso com Deus e nosso relacionamento com o próximo. Ele vai dizer: ame a Deus de todo o teu coração, acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Aí está a justiça do reino. E após Jesus apresentar a justiça, ele vai falar para esses cidadãos do reino. Eles são convidados a entrar nesse reino. O fim do sermão é uma ardente exortação a que se entre no reino. E para isso Jesus descreve o início do caminho. E ele vai destacar as 2 portas. Então perceba, irmãos, que as 2 portas não é para separar crente e não crente. A porta estreita não é somente o crente que vai entrar. E a porta larga não é somente os ímpios que vão entrar. Mas nós temos observado, irmãos, que tem muitos cristãos entrando pela porta larga. E Jesus fala: olha só o caminho. Então, irmãos, a gente percebe que Jesus ele apresenta na preparação dos seus missionários a característica dos cidadãos, a justiça desse reino, e convida: entre nesse reino. E a orientação é para que a gente entre de fato na porta que é estreita, pois essa é que vai levar para a eternidade. Então perceba que nesse momento Jesus ele passa da teoria à prática. E aqui a gente se aproxima do nosso texto. Veja que a eternidade invade o tempo e o céu adentra a terra, e que a gente vai ver, irmãos, agora Jesus praticando tudo aquilo que ele havia ensinado.
no sentido de que os milagres de Jesus vão autenticar o seu ensino, de tudo aquilo que ele tinha exposto para os seus discípulos e para aquela multidão que também ouvia. A partir daqui, irmãos, Jesus ensina que fazer missões é seguir os seus passos. Jesus, ele nos chama a aprender com ele o que significa ser uma verdadeira igreja missionária. E aqui, irmãos, vou pedir licença mais uma vez e vou voltar novamente às nossas crianças. E agora as crianças, sim, já fizeram o planeta Terra? Já fizeram? Agora, dentro desse planeta Terra, eu gostaria que vocês fizessem uma casa aí dentro. Desenhe uma casa dentro do planeta Terra. Vocês vão desenhar essa casa e a gente traz, irmãos, a missão para vocês, crianças. Porque, veja, irmãos, a missão não é só para nós. A missão é para todos aqueles que são chamados pelo Senhor. E as crianças também têm o seu chamado. Então, perceba, irmãos, que diante de tudo que a gente já viu até aqui, né, as crianças precisam levar isso para a sua vida. Que essa casa que vocês desenharam é a casa de vocês. É a casa de vocês. E esse planeta Terra, que é a sua casa, ela está dentro dela. A Terra significa o local aonde nós e vocês precisam levar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, o que a gente aprende com isso? Que ainda mesmo quando criança, nós podemos seguir os passos de Jesus. E isso começa de dentro de casa para o mundo. Então, leve a palavra de Deus para o seu coleguinha que mora do lado da sua casa. Leve a palavra de Deus para o seu colega de escola. Leve a palavra de Deus para aqueles colegas de futebol, de balé, aonde quer que você vá, leve consigo a palavra de Deus. E veja, irmãos, a gente volta agora, e aqui a gente adentra aí os ensinamentos do Senhor Jesus. E Jesus, de fato, vai nos ensinar como nós devemos ser uma igreja verdadeiramente missionária. Porque, às vezes, a ideia que nós temos de missão, irmãos, é que a gente precisa enviar missionários. Mas nós somos os missionários. Nós fomos comissionados pelo Senhor. E o primeiro verso já diz isso. É o primeiro ensinamento do Senhor Jesus. Acompanhe comigo o verso 35. Vai dizer assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, o primeiro ensino que Jesus nos dá é que fazer missão é o caminho. Missões significa fazer missões no caminho. A gente vai usar o próprio texto de Mateus, mas agora lá no 28, que é o texto também conhecidíssimo de nosso, né? Que é o comissionamento. Mateus 28, 19, diz lá o texto: ide, pregai o evangelho. Algumas traduções vêm, ide e fazei discípulos, ou ide e façam discípulos. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção, porque esse texto fala para nós, de fato, que a ideia de missão é verdadeiramente no caminho. Quando nós perguntamos para os irmãos qual é a nossa missão, nós, em alto e bom tom, dizemos: ide. Não é verdade? Mas, irmãos, essa não é a nossa missão. Olha, essa não é a nossa missão. Por que isso, irmãos? E eu vou tentar explicar aqui, tentando usar um pouquinho da língua original. Tá? Não vou falar em grego, prometo. Mas a gente precisa ter uma percepção, porque o texto nos dá isso.
E o texto faz a gente ter uma releitura da nossa vida missionária. E eu explico. Veja que o verbo id, no original, ele é um verbo secundário. Ele é um verbo dependente do primário. Então, já de antemão, irmãos, o verbo id, ele é dependente do verbo fazer discípulos ou pregai a palavra. Tá, irmãos? Por quê? Isso significa que o id não está no imperativo. Se ele não está no imperativo, ele não é uma ordem. Mas a ordem está logo a seguir, porque a ordem vem para o verbo principal. E eu vou usar, irmãos, a tradução de algumas Bíblias que expressa melhor para nós. O imperativo está no façam discípulos, ou fazei discípulos. Então, irmãos, a gente dando uma reorganizada, como ficaria melhor a tradução para nós, que nos dá, ou que nos leva ao entendimento de que a missão é no caminho. A tradução que seria, ou que ficaria melhor é, enquanto vocês vão, façam discípulos. Perceba, irmãos, que por isso que fazer missões é no caminho. Enquanto nós estamos nos movendo, de um lugar para o outro, a palavra deve ser pregada. É no seu trabalho, é na sua vizinhança, na escola, é na faculdade, é aonde quer, é na fila do banco, é na fila do postinho de saúde, na fila do hospital, enfim, irmãos, aonde quer que você vá, ali você precisa pregar o evangelho. Então essa é a nossa ordem. Porque, irmãos, Jesus já entende que é a nossa missão, é a nossa tarefa, é a nossa obrigação. Nós precisamos, de fato, nos movimentar. Mas a nossa ordem é para que a gente faça discípulos, enquanto nós estamos caminhando. Jesus, irmãos, não esperava que as pessoas viessem até ele. Ele foi até onde essas pessoas estavam. Jesus diz o texto que ele ia para as aldeias pequenas, ele ia nas cidades grandes. A sua missão era abrangente, ativa, completa, porque Jesus ensinava, pregava e curava. Então perceba, irmãos, que a missão não começa quando alguém entra na igreja. Ela começa quando nós saímos ao encontro das pessoas. A igreja precisa sair dos seus muros e ir para o mundo. Nos lares, nos bairros, nas escolas, nas redes sociais. É através das redes sociais que eu acompanho os irmãos. Mas é por meio dela. Por isso a igreja precisa pular, precisa romper a barreira dos seus muros e ir ao mundo, ir ao encontro dessas pessoas sedentas pela palavra de Deus, dessas ovelhas que estão sem pastor. Então perceba que Jesus ele não estava passeando, Jesus estava a serviço. Mas, prosseguindo, irmãos, a gente vai perceber que Jesus ele não fazia missões com os pés. Ele foi com o coração compaixão. Veja o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Veja, Jesus, irmãos, viu as multidões com os olhos certos. Jesus viu a multidão com os olhos certos. Ele enxergou o que os líderes de Israel não foram capazes de enxergar. O que isso significa, irmãos? Que Jesus enxerga a dor, a carência espiritual, a confusão das pessoas. E o que ele sentiu ou o que ele viu. Jesus, ele sente compaixão dessas pessoas. Irmãos, e veja que a palavra grega que melhor traduz o termo compaixão é algo que, às vezes, a princípio nos causa estranheza, mas é entranhas. Entranhas. Ele falou assim, puxa, mas então quer dizer que o autor usou, né, o termo entranhas para falar de compaixão? Sabe por quê, irmãos? Porque entranhas, ele traz para nós um indício de um mover profundo no íntimo. Os irmãos já passaram na rua, quando tem uma lombada assim, dá aquele frio na barriga? Os irmãos já passaram por determinadas situações que dá aquele calafrio. Você fala assim, eu acho que chega a dar até nó nas tripas.
Irmãos, esse é o sentimento. Esse é o sentimento. Por isso que o termo de compaixão. Jesus olhava essas pessoas, Jesus olhava a dor dessas pessoas. Jesus, ele não olhava para essas pessoas com um olhar de julgamento. E nós somos chamados, irmãos, a olhar para essas pessoas. Porque missão verdadeira, irmãos, ela começa com o coração quebrantado. Ela começa com o coração quebrantado. E nós somos chamados para olhar os perdidos com os olhos de Cristo, sem desprezo, sem indiferença, sem orgulho. Ou seja, irmãos, não há missão sem compaixão. Não há um ministério eficaz sem misericórdia. E muitas das vezes, nós olhamos para as pessoas com os olhos de julgamento. Olhamos as pessoas como um problema na nossa vida. Olhamos as pessoas como verdadeiras ameaças. Mas nós devemos olhar com os olhos de Cristo, que via as pessoas como almas preciosas. Irmãos, e vai chegar tempo. Na realidade, já está chegando o tempo. Que as pessoas vão procurar a casa do Senhor. Porque elas estão sedentas. E nós vamos encontrar pessoas de tudo quanto é tipo. E nós estamos preparados para olhar para essas pessoas. Nós estamos preparados para receber essas pessoas. Nós estamos olhando para essas pessoas com um olhar de compaixão, olhando no fundo do coração deles, dentro da entranha dessas pessoas, no seu íntimo. Nós estamos olhando de fato a sua dor, a necessidade de Cristo. Porque era isso que comovia os olhos de Jesus. Porque Jesus amava as pessoas. Mas perceba, irmãos, que Jesus, então, ele vai mudar um pouco o seu foco. Jesus, ele sai agora dos seus discípulos. Ele ou tira os seus olhos da multidão um pouco. Porque ele diz que fazer missões é no caminho. Ele fala que durante esse caminho, nós precisamos dispor o nosso coração a se compadecer das pessoas que estão vazias, sedentas de ouvir o evangelho da graça de Cristo Jesus. E Jesus agora muda o seu foco. Ele sai da dor do povo para a necessidade da igreja. Veja os versos 37 a 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz, irmãos, que a colheita está pronta. Mas faltam trabalhadores. E essa advertência, irmãos, é pertinente a nós. Nós somos chamados, nós somos exortados à colheita. Jesus nos alerta para a vastidão da seara e do pequeno número de obreiros. Ou seja, irmãos, há escassez e deficiência de trabalhadores. Em contraste, lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, a gente vai encontrar que os campos estão brancos para a ceifa. Ou seja, irmãos, os brancos estão prontos, preparados. E aqui Jesus nota a deficiência de ceifeiros, de obreiros. Precisamos ir até os confins da terra, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Precisamos ter os olhos de Jesus, que via as multidões com compaixão. Para que a ceifa seja realizada, é necessário mais ceifeiros. Para que a missão seja realizada, nós precisamos mais de missionários. Mas missionários, irmãos, que dispõem o teu coração. E essa tarefa é minha e sua. Perceba que há uns que vão e outros que ficam. Mas todos devem trabalhar na seara. Os nossos pais cumpriram a missão. Agora é a nossa vez. É a nossa geração. E diz um hino que nós cantamos no nosso inário. Ele já alerta a igreja sobre essa necessidade. O hino ele vai dizer, é tempo, o mestre está chamando já. Marchar, sim, avante.
Nós precisamos, irmãos, porque é tempo de marchar. É tempo porque o Mestre está chamando. O tempo urge. Se falharmos, irmãos, em ganhar essa geração, teremos fracassado. O reino de Deus precisa avançar. Nós percebemos, irmãos, que lá em Gênesis, aonde Deus, quando ali a gente tem acesso, né, ou tem o contato, o primeiro evangelho pregado, aonde Deus vai falar que ele coloca a inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Ele cria essa inimizade, ou seja, a inimizade entre reino, ou seja, entre reino de Deus e o reino de Satanás. A gente pode ver isso muito claro na nossa tarefa de missionário. Porque nós precisamos fazer com que o reino de Jesus, ou seja, a descendência da mulher, precisa avançar. O reino de Deus precisa avançar. E nós somos incumbidos de fazer com que o reino avance. Marchar. Sim, avante. Mas, irmãos, perceba que antes de avançar, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Nós não podemos fazer do jeito que vem na nossa cabeça. Nós não podemos ser impetuosos, mas nós precisamos de fazer com estratégia, nós precisamos fazer com oração. Jesus vai nos ensinar que a gente precisa orar e pedir ao Senhor da seara que mande os ceifeiros. Isso, irmãos, é muito importante e essencial na nossa vida. Precisamos orar ao Senhor. Não podemos cumprir essa missão sozinho, porque é Deus quem chama. E é por meio da oração que nós obtemos a ajuda do Espírito Santo. Perceba, irmãos, que o dinheiro ele pode financiar. Às vezes nós recolhemos oferta e enviamos. O dinheiro ele pode financiar. As universidades podem conferir ensino. As congregações, elas podem eleger obreiros. As autoridades eclesiásticas podem ordená-los. Porém, somente o Espírito Santo pode levar obreiros leigos para a seara. Obreiros que não têm do que se envergonhar. E a gente parte, irmãos, assim, para o fim, para a conclusão do nosso sermão, trazendo algumas implicações para a nossa vida. Implicação, irmãos, que é algo que nós já vamos retirar de dentro desse sermão, de dentro do que nós temos visto até aqui. São 3 implicações, mas que são fundamentais na nossa vida, como sendo os missionários que precisam seguir os passos de Jesus. Então, perceba, irmãos, que, em primeiro lugar, a missão não começa quando alguém entra na nossa igreja. Ela começa quando nós saímos ao encontro dessas pessoas. A igreja precisa sair de seus muros, ir para o mundo, pregar o evangelho, porque nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus. A tarefa é nossa. Deus não tem plano B. Deus conta conosco para que o reino dele avance, para que o nome dele seja proclamado, para que o nome dele seja conhecido, para que as pessoas tenham um encontro de salvação com o Cristo Jesus. Precisamos ser os missionários e sair e romper os muros das nossas igrejas. Segundo lugar, precisamos ter os olhos de Jesus que vê as pessoas com almas preciosas. A missão verdadeira, irmãos, começa com o coração quebrantado. Somos chamados a olhar para os perdidos com os olhos de Cristo, sem desprezo, sem indiferença, sem orgulho. Nós precisamos amar as pessoas. O cristão que não ama a pessoa, ele precisa rever o seu conceito de cristão. Ele precisa rever a sua vida de conversão. Porque nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus olhava, que era o olhar de compaixão. E por último, a oração missionária é um ato de submissão. Reconhecemos que a seara é de Deus. Devemos orar por mais obreiros. Sim, irmãos. É a nossa missão, é a nossa tarefa, é a nossa obrigação, de fato, de orar por mais obreiros. Essa é uma realidade. Mas perceba que você precisa estar pronto para ser você mesmo a resposta dessa oração. Por isso, irmãos, eu concluo
dizendo que a obra missionária se faz com os joelhos que oram, com os pés que vão e com as mãos que ofertam. Que Deus nos abençoe, irmãos, e desperte em nós, de fato, um coração missionário. Quero te convidar a orar. Vamos mais uma vez orar, pedindo para que Deus coloque isso em nosso coração.